Bom, vamos lá. A pergunta de hoje é como saber se eu me conheço de verdade. Né? Aqui na minha releitura é como ver a minha beleza. Acho que é uma dúvida maior sobre a profundidade do autoconhecimento, né? Às vezes a gente pode ir muito fundo nesse processo e às vezes a gente pode fazer vivenciar uma experiência de autoconhecimento e aquilo ser suficiente para que a gente toque a nossa vida feliz, né? Mas em outros casos a gente vai ter que ir bem mais profundo, né? Aí vai dependendo do que você estiver se propondo a fazer, né? O que você estiver buscando, a resposta que você estiver buscando. E nos dois casos você vai estar se conhecendo de verdade, né? Talvez quando é isso, né? Será que eu preciso ficar 10 anos fazendo de autoconhecimento, uma vida inteira de autoconhecimento para chegar nessa essência, nesse propósito que todo mundo fala? Não, não é necessário. Você vai usar o autoconhecimento como for melhor para você. Simples assim. E eu coloco, né? Isso tem a ver com ver a nossa beleza. Eu acho que essa satisfação dessa resposta do me conhecer de verdade, ela vem junto com a gente conseguir olhar para nós e nos sentir plenamente belos, né? Com as nossas imperfeições, com as nossas cicatrizes, com a nossa história, com tudo aquilo que compôs a nossa vida até hoje, né? A gente conseguir entender que somos o que somos porque fomos o que fomos, né? E estamos aqui hoje vivendo aquilo que nós plantamos lá atrás. E nem sempre essa colheita ela é muito legal. Eu acho até que as pessoas procuram o autoconhecimento também, né, para solucionar essas colheitas não muito legais, né? Aqueles frutos não muito bons, né? Como é que a gente pode melhorar isso? A gente busca o autoconhecimento, então, para transformar, né? Se propor a mudar, se propor a... Como essa chuva que está caindo aqui atrás de mim, à minha frente, se propõe a deixar que a água leve aquilo que não mais combina com você, né? E talvez até imaginando bem trazendo essa imagem dessa pessoa suja recebendo essa água, essa chuva que tira dela essa sujeira, deixa ela mais bela, mostra ela melhor, né? E a gente conseguindo ver o que estava atrás dessa sujeira, então ver de verdade o que está atrás dessa sujeira. E quando eu uso sujeira, a gente está usando isso para imaginar aqui aquela, né, sujeira saindo do corpo, enfim, como se fosse, né, uma poeira soltando e saindo, né? Mas eu não estou dizendo que o que você fez ou o que você deixou de fazer na sua vida até agora foi sujo, foi errado, foi incerto, né? Não foi certo. Esses são julgamentos que diminuem a essência do ser, né? Como eu disse, né? Nós somos o que somos, fomos o que fomos e a vida é assim. Chega uma hora que, como eu já ouvi também um mestre do Vedanta, né, se eu não me engano, dizendo, o fundo do poço, ele não existe. Não existe um lugar fundo do poço que é comum a todos. Na verdade, o fundo do poço é quando você não quer, não aguenta mais para você.
Você chegou no seu limite de aceitar as coisas como elas estão. Então, a partir dali você começa algo que todo mundo chama de despertar, de buscar as respostas, buscar as soluções, se conhecer para transformar a sua realidade. É isso, né? Então, não é uma sujeira, não estou falando que assim, o que você fez, que você deixou, se você teve vícios, se você teve, não foi uma pessoa de caráter, se, enfim, tudo que pode tender a um julgamento de uma pessoa ruim, não foi uma pessoa boa, não é para ser visto dessa forma. Tente não ver dessa forma. As coisas foram como foram e por vezes a gente precisa, nas palavras aí do autoconhecimento, né, se curar, porque muitas dessas coisas, quando não são tão legais assim, elas deixam marcas em nós. E o mais interessante, né, que cada vez mais a nossa beleza, ela seja aparente, é realmente a gente largar esses pesos das nossas costas, né? Então, diminuir cada vez mais a cruz que a gente carrega e aprimorando isso conforme a gente vai praticando, né? No último vídeo a gente falou um pouco sobre prática, né? A prática vai dando leveza para esse processo, que é muito, muito engrandecedor, muito transformador, com toda certeza. Inclusive, é a razão de eu também estar compartilhando com vocês. É o que eu vejo como a melhora do mundo, né? Experienciei isso, experiencio isso, vivo, né, dessa forma, através do autoconhecimento. E acredito que essa revolução que a gente causa na nossa vida, ela reflete sim ao nosso entorno, ela reflete sim num caminho de transformação coletiva, né? Num nível maior do que o nosso. O autoconhecimento, ele é um caminho em que você tem condição de segurar as rédeas. Diferente do que é a gente olhar para o exterior e buscar uma ordem no exterior, buscar modificar o exterior. O interno, através do interno, a gente pode olhar para esse mesmo externo e entender aonde a gente quer estar, aonde nesse caos faz sentido eu atuar, faz sentido eu viver, eu trabalhar, eu servir. E aí você vai estar, né, na plenitude de fazer aquilo que o seu coração quer fazer, né? Se conhecendo de verdade e trazendo a sua beleza para o mundo. É isso por hoje e seguimos semana que vem, segunda-feira, com a pergunta: como melhorar o autoconhecimento e a autoestima? Fica aí, comenta e vamos que vamos. Até a próxima.